Oi, meu nome é Julia e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo sobre a parte 2, sim, eu demorei bastante, da HQ O Reino do Amanhã. Eu não tô com ela aqui em mente, quer dizer, na mão, mas é essa aqui, tá bom? E eu vou deixar também o link nos cards pra vocês irem lá assistir a parte 1. Eu sei que eu botei um pouco a trilha sonora alta demais naquele vídeo, mas dá pra assistir, tá bom? Eu vou deixar aqui nos cards. No caso aqui nos cards. É sempre o lado ao contrário. Enfim, mas antes, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no puto, comentar os próximos vídeos que escreve por aqui e compartilhar com todos os vídeos, tá bom? Bora lá. Bom, a história continua da parte que as visões do Norman McKay continuam a acontecer e agora são com raios. E independente disso, o espectro continua levando ele para ver os acontecimentos recentes, como a finalização do Gulag, a prisão feita com a tecnologia a prova de fuga do Sr. Milagre. Ela foi criada no centro da devastação no Kansas, depois que a radiação foi neutralizada pelos antigos heróis. O problema é que em 2 semanas a prisão estava lotada. Lá dentro, os hologramas do Superman tentam educar os prisioneiros sobre o uso adequado de seus poderes, mas muitos se recusam a seguir as ordens de alguém que segue as atitudes do passado. Então, os ânimos lá dentro aumentavam cada vez mais e o Lex comemorava isso. E o Norman McKay pergunta para o Espectro qual o papel do Billy Batson nisso. Então ele lhe mostra a quinta essência, 5 seres que definem o poder cósmico. Eles são entidades muito poderosas, mas nem mesmo o Espectro sabe o papel do Billy nisso. Acontece que o Lex estava submetendo o Billy à tortura, fazendo ver imagem de o que os heróis poderiam fazer com ele, amigos e familiares. O Lex usa vermes criados em tecnologia pelo falecimento do Dr. Sivana baseado no Sr. Cérebro, fazendo assim a lavagem cerebral na mente do Billy por muitos anos. Depois disso, o Lex encontra o Batman, que vem criando uma equipe de robôs morcegos para dar apoio à frente de libertação da humanidade. Só que ele comenta que mesmo assim, eles não têm os poderes suficientes para enfrentar o Superman e seu exército de meta-humanos, mas eles têm o apoio da Juventude, filho dos antigos super-heróis da Liga, e muitos recursos pelo Oliver Queen. Eles usam o nome de Renegados, e o Lex gosta do apoio do Batman, mas depois que ele vai embora da reunião entre eles, vemos que o Bruce tem algo planejado, porque ele mantém contato com o Caçador de Marte, e como a habilidade dele de ler mente, ele fala ao Batman o que vem acontecendo com Billy. Enquanto isso, na Fortaleza de Esmeralda, o Superman olha para a Terra com sua visão telescópica procurando a atividade meta-humana. E todos os seus aliados estão reunidos com ele, inclusive o Flash, que está vibrando por toda parte, até mesmo por os outros planos da existência. E um deles, o plano de Norman McKay, era transportado pelo Espectro. Nesse momento, o Flash puxa e a sua presença é revelada a todos os heróis, que questionam quem é ele e por que ele tá ali. Só que a única resposta de Norman vem das escrituras dizendo que o Armagedon se aproxima. E o Superman pergunta o que isso significa, mas é interrompido pelo Robin Vermelho, que vê nas telas de monitoramento que uma rebelião começou no Gulag. Norman desaparece de novo com o Espectro, então a Mulher Maravilha reage enviando o Flash, Lanterna Verde e Poderosa para lidar com a situação. Enquanto o Superman quer que seja por meios pacíficos, a Mulher Maravilha quer que seja a qualquer custo. E independente disso tudo, os dois precisam ir até a ONU explicar a criação de uma superprisão no meio dos Estados Unidos sem consentimento da humanidade. E já no escritório da libertação da humanidade, o Lex fala sobre o motivo do Gulag e agora era a hora de aproveitar e enviar o Billy para o ataque final. A ideia dele era controlar o Billy para que os antigos e os novos entrem em conflito para se destruir uns aos outros, deixando o mundo apenas para humanos. E o Shazam seria o único capaz de enfrentar o Superman. Mas antes que ele obedecesse as ordens do Lex, o Batman dá um soco em Billy tentando fazer com que ele volte a si, e diz para sua equipe que pode atacar o resto. E na verdade, a reunião do Batman com o Lex era um plano para entender qual o papel do Billy nisso. Mas ele só descobriu com a ajuda do Caçador de Marte, e assim ele pode conter o Lex. O problema é que a lavagem cerebral na mente de Billy era muito grande e ele tenta fugir do Batman. E no meio da fuga ele consegue dizer Shazam e assim sai voando. Já na Fortaleza de Esmeralda, a Mulher Maravilha se veste com a armadura de Águia Dourada. E esse traje era o traje de batalha das Amazonas, e ela queria usar ele para poder ir para a luta. E isso acaba gerando mais confusão com o Superman, com as atitudes dela mais extremistas. Só que mais uma vez a conversa é interrompida, mas agora pelo Lanterna Verde, que transmite a informação direto do Gulag. E lá os prisioneiros estão começando a quebrar as paredes e mataram o Capitão Cometa. Irritada, a Mulher Maravilha libera uma equipe que vai forçar a rendição a todos a qualquer custo. E então, vendo que ela não conseguiria fazer o Superman enxergar a sua maneira de lidar com a guerra, ela dá um beijo nele de despedida
e parte para a luta. E eu achei esse beijo, tipo, meio que nada a ver, mas enfim. E aí ele fica sozinho e sai voando o mais rápido possível até a Batcaverna, onde ele pede uma última ajuda pro Batman, mas o Bruce sabe que o Gulag está prestes a explodir. A construção dessa prisão foi uma péssima ideia, tanto por deixar tantos supers humanos no mesmo local, quanto a representação do que aquilo era uma imposição da ordem pela força. E por isso, em primeiro lugar, o Batman não quis apoiar o Superman. A única forma que o Batman vê de poder ajudar agora é com a informação de que o Shazam sofreu uma lavagem cerebral pelo Lex. E agora ele está indo até o Gulag para acabar com todos os meta-humanos que estavam lá. A Mulher Maravilha e seu exército já haviam chegado, então o Superman sai voando rapidamente de novo, mas não foi suficiente, porque um raio atinge a prisão e a destruindo por completo, libertando todos que estavam lá dentro para enfrentar o que estava lá fora. Quando o Superman vai para a luta tentando evitar uma catástrofe, o Shazam o derruba, e as visões eram vivozes, trovões e relâmpagos, mas agora era realidade. A Liga, liderada pela Mulher Maravilha, trava uma batalha com os super-humanos que estavam presos no Gulag. E enquanto o Superman luta contra o Shazam, Norman McKay vê tudo do plano astral e implora para o Espectro fazer algo para isso parar. Mas ele fala que não pode agir ainda, e que haverá um ajuste de contas, e o Norman vai ser importante para o julgamento. Enquanto a Lua continua, na Assembleia da ONU, os humanos decidem agir por conta própria e acabar com tudo isso. A ideia era destruir toda a vida meta-humana com bombas nucleares, acabando com a guerra numa grande explosão de fogo e sangue. E já no Gulag, a Liga parece estar em desvantagem no combate, com um número reduzido comparado à quantidade de seres humanos que estavam presos na prisão. Mas uma ajuda aparece na forma de morcego. O Batman aparece com a ajuda do grupo dos renegados. Mas por mais que essa equipe ajude a Liga a conter os prisioneiros, a luta é intensa. Enquanto Von Bach vai atacar o Zatara, que é o filho da Zatanna, a Mulher Maravilha atravessa sua espada no peito dele, o matando com o discurso que existem baixas numa guerra. O Batman confronta dizendo que não existe algo como forçar a paz, e por isso ela foi destruída de seus deveres e heranças da Ilha Paraíso. E ela fica irritada e se volta contra Batman e o leva para os céus para lidar com ele. Mas eles percebem algo pior. 3 aviões levando 3 bombas nucleares que estavam indo até eles. E todos precisam agora parar com a guerra e acabar com a verdadeira ameaça, ou isso vai custar suas vidas. Ela consegue usar seus poderes para evitar que aquilo seja detonado, mas Batman e Superman eram apenas 2, e a terceira bomba é lançada na direção da guerra. Enquanto isso, Superman e Shazam travam uma batalha gigantesca, onde o raio de magia do Shazam afeta o Superman, já que ele é vulnerável à magia. E com os esforços para se recuperar, Superman agarra o Shazam, e assim que a palavra mágica é dita mais uma vez, o contato faz com que Shazam se transforme de novo para Billy Batson, e o Superman agarra sua boca enquanto isso tenta argumentar com ele, mas sua audição captou uma aparição de uma bomba nuclear, e agora era a hora do julgamento. Era para isso que o Espectro levava o Norman McKay para todos esses acontecimentos, era a hora de decidir. O Espectro precisa de um hospedeiro guiado para realizar o julgamento e vingança. Mas depois de tanto tempo sendo essa divindade, ele já perdeu sua humanidade, por isso precisava do Norman, porque era alguém justo. Se a bomba nuclear cair, todos os humanos fora o Superman irão morrer. Se a bomba for impedida, eles vão continuar vivendo, com o tempo vão dominar a Terra. De qualquer forma, haverá um genocídio, ou por culpa dos humanos ou por culpa dos super-humanos. E o Superman não sabe o que fazer e tenta argumentar com Billy, mostrando que a guerra absurda que eles estavam travando. O Superman conseguiria deter a bomba, mas a luta dele com o Billy não pode continuar. Então Billy vai decidir se ele vai deixar o Superman agir ou vai impedir. E a decisão de Billy é que ele é tanto humano como um super-humano. E o Superman o solta e ele vai em direção à bomba. Mas no caminho, ele escuta a palavra Shazam e ele indo em direção à bomba. Lá no céu, ele diz Shazam mais umas 3 vezes e o raio destrói a bomba no meio do caminho. Mas mesmo assim, sem impacto total, a vida dos super-humanos é consumida, inclusive a vida de Billy. Quando o Superman percebe o que os humanos fizeram, ele voa até a ONU. Só que os super-humanos não foram completamente devastados. Há vários deles que foram protegidos e sobreviveram à catástrofe. O Superman mostra sua fúria aos humanos, mas nesse momento o Espectro leva Norman McKay, até porque o julgamento foi feito. E ao ser chamado de Clark, ele para e Norman McKay abre seus olhos. O ódio do Superman não é com os humanos, é com ele mesmo. Os super-heróis sempre foram vistos como deuses e eles passaram a acreditar nisso. Então, no momento que o super virou mais importante que o homem, foi quando tudo começou a dar errado. Foi quando ele parou de ser idolatrado como um deus, que ele deu as costas para a humanidade. E isso lhe encostou seu instinto, a capacidade de julgar. Seus companheiros chegam à ONU e Superman percebe que em todos os momentos
ele agiu como se estivesse acima dos humanos. Os heróis não são seres que deveriam comandar as pessoas. Eles deveriam se aliar ao mundo e que ele não se divida em adorados ou adoradores, e sim unidos como um único povo. Eles não devem resolver os poderes das pessoas, e sim trabalhar ao lado delas, para resolver os problemas juntos. Então, finalmente, ele retoma a sua humanidade. Clark diz que não devem estar ali para impor o seu poder, mas estão ali para viver em meio à humanidade, para trabalharem juntos. E assim como Billy, que era um ser que era as duas coisas ao mesmo tempo, a escolha não é pelos humanos ou pelos super-humanos, e sim pela vida. Porque só juntos o fim do mundo pode ser evitado e eles podem seguir ao caminho do reino do amanhã. Com o tempo, as feridas de batalha foram fechadas, e a mansão Wayne se transformou em um centro de ajuda aos sobreviventes. E a Mulher Maravilha foi aceita em Temícera mais uma vez por conseguir deixar o mundo em paz. E o Clark decidiu restaurar o Kansas e devolver a vida no meio daquela devastação. Com isso, Norma McKay recupera a sua fé, desejando que todos sempre tenham esperança. E um ano depois, o Superman e a Mulher Maravilha se encontram com o Batman no restaurante Planet Krypton. E ali eles percebem as diferenças dos seus tempos de super-heróis e conversam sobre a vida que estão tendo nesse período de mudanças. Mas o motivo desse encontro era que a Diana e o Clark queriam compartilhar uma notícia com Bruce, mas ele já sabia que a Diana estava grávida do Clark. Bruce percebeu fácil os sinais, mas ele não percebeu que eles também tinham outro assunto que queriam falar. Só que nem Clark sabia que a Diana queria que o Bruce fosse o padrinho do bebê. E com esses eventos todos que eles passaram, eles perceberam que precisam estar juntos. E por mais que Diana e Clark dominam pela confiança, Bruce domina pelo seu medo, e eles precisam do equilíbrio. O filho de dois deuses criado por um humano. O filho da Mulher Maravilha, do Superman e do Batman. Uma criança que vai lutar pela justiça, pela verdade e pelo futuro, por um novo reino do amanhã. Nossa, eu tô toda arrepiada com o final dessa história. Mas enfim, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like se comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!